Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral arquivou por unanimidade o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e decidiu que o disparo irregular de mensagens em massa nas próximas eleições poderá levar à perda de mandato. O TSE ainda julgou outra ação e cassou o mandato de um deputado estadual bolsonarista por divulgar mentiras sobre as urnas eletrônicas. E ainda, senadores da CPI da Covid entregam um relatório final da investigação ao Tribunal de Contas da União. Uma operação busca documentos sobre a venda da vacina Covaxin para o governo federal. A alta da gasolina provoca uma corrida pela instalação do gás veicular no Brasil. O Banco Central aumentou a taxa de juros, numa tentativa isolada de conter a inflação. Tomar empréstimo e parcelar compras vai ficar mais caro. O Brasil anda na contramão do mundo e aumenta a emissão de gases de efeito estufa, mesmo durante a pandemia. E os organizadores do Lollapalooza divulgam as atrações da próxima edição. Vai ter Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters. O Jornal Hoje está começando. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro acabou de publicar uma regulamentação que permite que municípios flexibilizem o uso de máscara em locais abertos, sem aglomeração, desde que algumas condições sejam respeitadas. No município do Rio, isso já vai acontecer. Por causa dessa liberação, repórteres de lá já poderão ser vistos sem máscaras, claro, se eles estiverem em locais abertos e sem aglomeração. Vamos falar então com o Guilherme Peixoto. Boa tarde, Guilherme. A lei começa a valer a partir de agora, é isso? Exatamente, Alan. Boa tarde para você, uma boa tarde aos amigos do JH. Começa a valer a partir de agora. Essa regulamentação foi publicada agora há pouco numa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, do PL, já tinha sancionado essa lei ontem, mas ainda aguardava a definição da Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem aí na tela para te mostrar os detalhes dessa flexibilização. Ela é facultativa entre os municípios que devem seguir as seguintes orientações: 65% da população total com esquema vacinal completo, as 2 doses ou a dose única, ou 75% do público-alvo, que são pessoas com 12 anos ou mais. Outra condição importante: o mapa de risco semanal desses municípios precisa estar moderado, baixo ou muito baixo. Lembrando, essa flexibilização para o uso de máscaras só vale para locais abertos e sem aglomeração. Em locais fechados ou com aglomerações, a máscara continua sendo obrigatória. A Secretaria Estadual de Saúde informou que, se houver a piora no cenário epidemiológico, a máscara pode voltar a ser obrigatória. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Kiep, um dos dados que mais preocupam nesse momento é que mais de 350 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose no estado. Aqui na capital, a porcentagem da população total com a segunda dose ou com a dose única chegou hoje a 65,8%. Por isso, nesse momento, em ambientes assim, abertos como eu estou, a gente já consegue conversar à distância sem máscara. Alan. Obrigado, Guilherme. Bom trabalho para você. O aumento no preço dos combustíveis tem levado a uma corrida dos motoristas para instalar o kit gás. Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio, a Firjan, mostra que no primeiro semestre essa procura cresceu 64% no país e 70% no estado do Rio. Aqui nessa convertedora de GNV, gás natural veicular, no Rio Comprido, zona norte do Rio, quase todo dia tem fila na porta. Muitos motoristas querem ter mais uma opção de combustível para rodar. Nas refinarias, a gasolina já subiu 73,4% este ano, segundo a Petrobras. Lucas é motorista de aplicativo e desistiu de combustível líquido. Os preços dos combustíveis subiram tanto que ficou inviável trabalhar com o preço de combustível líquido e ter algum lucro no aplicativo, né? Fica inviável. O GNV um pouco mais barato, mais de 50% de economia no GNV. Juarez, o gerente, diz que aumentou a procura pelo kit gás porque é uma dupla economia. Apesar do gás ter aumentado também, ele ainda é mais barato do que a gasolina e o álcool. E o motorista do Rio tem desconto no IPVA no ano que vem, se instalar o kit até o dia 15 de dezembro. O pessoal sabe que quando se coloca o GNV tem um desconto na hora de pagamento do IPVA, que chega até a 75%. Então quem é que não quer um desconto aí num carro que paga 6, 7 mil, que tem carro assim e não quer colocar?
O desconto no IPVA é praticado em vários estados. No Rio de Janeiro, o IPVA cai de 4%, que é a alíquota convencional, para 1,5% para os carros com GNV. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostra que a instalação do kit GNV cresceu 64% no país e 70% aqui no Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Existem 3 tipos de kit gás, os da terceira, quinta e sexta geração. E os preços podem variar entre cerca de R$3.000 e R$9.000. Para quem usa muito carro, instalar o kit pode se tornar vantajoso. Segundo a Firjan, no país, para cada R$1 gasto com GNV no posto, o motorista roda 2 vezes mais do que com gasolina e etanol. Eu fiz uma conta aqui com um valor de um kit custando mais ou menos R$4.500. E o que a gente percebe é que se você roda em torno de 250 quilômetros por dia, que é mais ou menos o que faz um taxista, né? Você vai ter retorno desse investimento aí em torno de 2 meses, né? Se você roda menos, no meu caso, por exemplo, eu rodo 40 quilômetros por dia, eu vou precisar de 1 ano para poder ter esse retorno. Com a instalação do cilindro, a mala do carro fica menor. Mas é um combustível que polui menos o meio ambiente e para muitos motoristas vale a pena. Mas em alguns lugares a pessoa pode ter que rodar mais para conseguir abastecer. Em Cuiabá, por exemplo, só tem 4 postos de GNV. E na maior parte do tempo eles ficam assim, com filas gigantes. A tendência é piorar, né? Porque todo mundo está colocando o kit gás e a fila dos postos tende só a aumentar. Agora tem que instalar tudo direitinho aí, né, para não comprometer a segurança no veículo. Com a inflação é preciso planejar ainda mais o pagamento das despesas agora do fim do ano. 2021 está quase acabando e muitas escolas particulares já abriram a temporada de matrículas para o ano que vem. Mas a inadimplência agravada pela pandemia vem tirando o sono de alguns administradores. Apesar disso, para manter os alunos veteranos e atrair novos estudantes, os empresários tentam alguns incentivos. Em Belo Horizonte, esta escola criou um cartão fidelidade. Os pais que fazem a matrícula para o próximo ano, além de garantirem a vaga dos seus filhos na série, posterior, eles ainda conseguem parcelar o valor da matrícula em até 5 vezes no cartão de crédito e conseguem também manter o valor da mensalidade do ano atual. Para o Fábio, poder parcelar a matrícula do filho é um alívio enorme em meio às despesas de fim de ano. Facilitou demais. Em dezembro você já tem o IPVA disponível para pagar. E o que complica, porque vem Natal, vem Ano Novo, vem todas essas contas e assim em janeiro você tem que se virar. Neste outro colégio, as mensalidades de 2022 devem ter reajuste médio de 9%. Mas quem fizer a matrícula antecipadamente vai ter alguns benefícios. Os pais que fizerem matrículas até o 30 de novembro, eles têm o preço congelado na primeira parcela no ano de 2022. O Daniel, que veio renovar a matrícula dos 2 filhos, ainda conseguiu um desconto. Foi um desconto de 10%, então acho que é bem significativo. Hoje em dia, para uma aplicação render 10%, você tem que estar com o dinheiro depositado por muito tempo, né? Na renovação da matrícula, os pais também precisam ficar muito atentos ao contrato. É ele que vai estabelecer a relação financeira com a escola. As mensalidades, por exemplo, precisam ser divididas em parcelas iguais. E depois de assinado, nenhum reajuste pode ser feito pela instituição de ensino. Os direitos e deveres das escolas estão previstos em lei. A Lei 9.870 garante ao estabelecimento de ensino a possibilidade de não renovar a matrícula daqueles alunos que se encontram inadimplentes. Então é importante que os alunos que estiverem nessa situação procurem o estabelecimento de ensino, façam a renegociação da sua dívida para que eles possam garantir a rematrícula. Agora, os novos alunos, é importante lembrar que existe uma prática que é abusiva, que não pode ser utilizada pelo estabelecimento de ensino, que é exigir, numa matrícula nova, a declaração de quitação de débitos de uma escola anterior. E quem já garantiu a matrícula agora torce para um 2022 sem restrições na escola. Eu confio muito na escola, nos protocolos que estão sendo seguidos no colégio, e a vacinação está aí para a gente voltar ao normal, né? Vale o bom senso nessas negociações aí com escolas, né?
E depois da maior alta da Selic em quase 2 décadas, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já sinalizou que vai subir a taxa básica de juros também na próxima reunião em dezembro. É uma tentativa de segurar a inflação que vem acelerando nos últimos meses. O trabalhador que sai para comprar o básico está sentindo faz tempo que dia após dia o preço sobe. Na feira, no mercado, no posto de gasolina. Isso tem aquele nome que todo mundo não para de ouvir ultimamente: inflação. Para frear essa alta generalizada nos preços, o Copom teve que elevar a Selic, que é a taxa-mãe dos juros no país, para 7,75%. É o maior patamar desde outubro de 2017. Foi a 6ª alta seguida. Quando a Selic sobe, os juros reais acompanham, com um impacto, por exemplo, no financiamento do apartamento, do carro e na prestação da geladeira. Para este economista, aumentar os juros é um remédio amargo, mas necessário. Aí a gente pode ficar com aquela dúvida: para que subir taxa de juros numa economia que está tão fraca? Aí a gente que é brasileiro, a gente lembra do passado, do nosso histórico, e lembra como a inflação machuca. E a inflação machuca especialmente a população mais pobre, muito mais do que a taxa de juros. A taxa de juros pode machucar no curto prazo, mas a inflação tem um efeito perverso e negativo, especialmente para a população que não consegue se defender e que tem um efeito de longo prazo muito complicado. Os juros mais altos também têm impacto nas empresas. Essa pequena fábrica num bairro industrial da capital paulista produz fantasias e mascotes para eventos. A ideia do dono era investir em máquinas, ampliar a produção e até gerar emprego. Mas com as seguidas altas dos juros, ele puxou o freio e vai deixar para investir quando o cenário estiver menos incerto. Para fazer esses personagens, a empresa depende de equipamentos caros, como impressoras 3D. Para comprar, só financiado. Com a alta dos juros, a gente acaba tendo que se conter um pouquinho mais, porque lá na frente a gente tem um cenário que ele está um pouco instável. Só que a dívida vai ser estável. Então lá na frente a gente vai estar com uma dívida mais alta, mais cara e sem ter certeza se as coisas vão funcionar. Os juros vão continuar subindo. O Copom já sinalizou que vai aumentar a taxa Selic na próxima reunião, que acontece em dezembro. Em entrevista à Globo News, esta economista explicou que este aperto na economia é consequência da desorganização nas contas públicas. O Banco Central ele está atuando sozinho e, com isso, obviamente, o custo, né, para a sociedade fica muito maior. Nós, de fato, estamos pagando um custo alto pelas escolhas políticas que o governo e o Congresso estão fazendo. E, de fato, se nós tivermos esse passo na direção, né, da desorganização política, que, por sua vez, rompe ainda mais o teto, as perspectivas são ainda piores. E aí é câmbio para cima, inflação mais para cima, e o Banco Central correndo sempre atrás de uma situação que é uma situação que começa a perder o controle. Continuando no assunto, você que está assistindo aí o Jornal Hoje com o celular na mão, dá uma olhadinha no aplicativo do G1, porque tem essa reportagem aqui, olha só, aumento de preços brigando sozinho, o Banco Central terá dificuldade para controlar a inflação. É uma visão compartilhada aí por vários economistas. E analistas, né, eles dizem que o combate à inflação ficou mais difícil porque o BC tem feito todo o trabalho sozinho. E o que falta, dizem eles, é uma sinalização do comprometimento do governo Jair Bolsonaro com a responsabilidade fiscal. Mais para baixo aqui tem, inclusive, uma previsão de comportamento da inflação aí nos próximos períodos, né? Olha só, mesmo com a escalada dos juros, no entanto, os analistas já projetam que o índice de preços ao consumidor amplo, aquele IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, vai encerrar este ano com a alta próxima a 10%. Para 2022, o quadro também é complicado. Previsões têm piorado aí semanalmente e algumas já estão acima do teto da meta, que é de 5%. Voltando aqui no G1, tem uma outra matéria bem interessante aqui, olha, como fica o dinheiro na poupança com a nova alta dos juros. O G1 fez os cálculos ali da rentabilidade da poupança e também de outros investimentos. Caderneta de poupança, por exemplo, passa a ter retorno de 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano, mas vai continuar perdendo da inflação. Aí mais para baixo aqui um pouquinho, você rola a tela e temos uma simulação do rendimento, né, da poupança. Com a aplicação de R$1.000, por exemplo, em 12 meses você vai ter... Antes era R$ 43,80 que você tinha de rendimento ao final de 12 meses. Agora
esse rendimento vai subir para R$ 54,30. Não é muito dinheiro, mas é um rendimento um pouquinho maior do que se tinha até agora. O Congresso aprovou um projeto de lei que cria o auxílio gás para famílias de baixa renda. A proposta prevê o pagamento a cada 2 meses de um valor correspondente a pelo menos metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Terão direito ao auxílio famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ou que recebam o benefício de prestação continuada, o chamado BPC. Para valer na prática, a proposta ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na China, postos de combustível de várias regiões do país começaram a fazer racionamento de diesel. Alguns motoristas de caminhão estão tendo que esperar dias inteiros para abastecer. A China já está passando por uma crise de energia. A falta de carvão e gás natural provocou o fechamento de fábricas e apagões no país. A economia dos Estados Unidos cresceu com um ritmo mais lento do que era esperado no terceiro trimestre, segundo os dados divulgados hoje pelo Departamento de Comércio. A gente vai então a Nova York falar sobre isso aí com o correspondente Ismar Madeira. Oi, Ismar, boa tarde para você. A economia americana estava se recuperando bem da pandemia, né? Por que agora esse crescimento pisou no freio? Boa tarde, Alain. Para você, boa tarde para todo mundo. Olha, um dos motivos foi a disseminação da variante Delta, que provocou o aumento de internações, de mortes por Covid aqui no país até o mês passado. Muitos americanos reduziram, por causa disso, as saídas para restaurantes, viagens e outras atividades. Ou seja, o ritmo de crescimento dos gastos do consumidor caiu. Vários setores também estão com dificuldade para retomar o abastecimento de produtos e a contratação de trabalhadores para dar conta da demanda. E aí houve uma desaceleração da economia. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país num determinado período. O PIB dos Estados Unidos cresceu 0,5% no terceiro trimestre, bem menos que no trimestre anterior, quando subiu 1,6%. Como os números de novos casos de Covid, de internações e de mortes estão em queda, a expectativa é que agora, nos últimos 3 meses do ano, a economia volte a crescer num ritmo um pouco mais acelerado. Mas a preocupação continua em relação à retomada do abastecimento de alguns setores. Agora há pouco, o presidente Joe Biden fez pronunciamentos reafirmando a importância de investir em programas de licença maternidade, de investimento também em alguns projetos de educação e incentivos para renovar a frota americana por carros movidos a energia elétrica, por exemplo. O presidente foi hoje de manhã ao Congresso para defender um pacote do governo que prevê investimentos de $1 trilhão 850 bilhões de dólares em programas econômicos, sociais e no combate às mudanças climáticas. A proposta é que o dinheiro para fazer isso tudo venha de um aumento de impostos para bilionários e grandes empresas. Joe Biden defende que isso seja feito e ele depende da aprovação das propostas pelo Congresso para colocar em prática vários projetos do governo, inclusive para definir os compromissos que ele vai assumir junto a outras nações neste fim de semana. Biden está embarcando exatamente neste momento para a Europa. Ele vai participar da reunião do G20 em Roma e da Conferência da ONU sobre o Clima em Glasgow, na Escócia. Alain. Obrigado, Ismar. Valeu, até mais, bom trabalho. No Rio de Janeiro, um policial militar que estava dentro de uma viatura foi baleado na cabeça e morreu durante um patrulhamento de rotina na zona norte da cidade. O Eric Ranelli traz mais informações agora ao vivo do Rio. Eric, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde para você, boa tarde a todos. O policial militar Jamilton Machado de Assis morreu por volta de 1 da manhã no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte aqui do Rio. Ele tinha 43 anos e estava na Polícia Militar desde setembro de 2009 e trabalhava numa unidade de polícia pacificadora. Ontem de manhã, o sargento estava numa viatura, passando por um viaduto bastante movimentado aqui da capital, quando foi atacado por bandidos e baleado na cabeça. Nós temos imagens do momento em que o policial foi atendido num pronto-socorro. Em seguida, ele foi transferido para o hospital, onde deu entrada em estado gravíssimo, passou por uma cirurgia, mas não resistiu.
Jamilton deixa a esposa e 2 filhos gêmeos. A esposa dele passou o dia todo ontem no hospital. A Polícia Militar diz que está prestando todo o apoio à família. O sargento é o 47º policial militar morto de forma violenta esse ano aqui no estado do Rio. A Polícia Civil está investigando o caso. Quem tiver qualquer informação sobre os bandidos que atiraram e mataram o policial pode procurar o Disque Denúncia. E hoje de manhã, outro PM foi baleado, dessa vez durante uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio. Ele foi atendido no hospital e está fora de risco. Um morador também foi baleado e está em cirurgia neste momento. Alain. 47 policiais assassinados, é muita gente, né? Obrigado, Eric. Boa tarde para você. A Justiça de São Paulo recusou a denúncia contra uma mulher negra que foi agredida por policiais militares. A gente acompanha esse caso desde o ano passado, quando um policial militar pisou no pescoço da comerciante de 51 anos durante uma fiscalização. Na Justiça Militar, os policiais envolvidos vão ser julgados por lesão corporal, falsidade ideológica, abuso de autoridade e por não observar o regulamento. Mas na Justiça Comum, a promotora Flávia Lias Esboge tinha denunciado a mulher por 4 crimes, entre eles lesão corporal. Na sexta-feira passada, a promotora voltou atrás e pediu para a juíza Alessandra Regina recusar a denúncia. O pedido foi atendido. Agora a promotora vai reavaliar o caso. A Justiça do Paraná condenou o Estado a indenizar a família de uma mulher morta pelo marido há quase 3 anos. Os vizinhos ligaram várias vezes para a Polícia Militar, mas os PMs demoraram muito a chegar. Daniela Alves foi morta em casa pelo marido na frente da filha de 2 anos e meio em janeiro de 2019. Ela tinha 25 anos. Emerson Bezerra foi condenado no ano passado a 19 anos de prisão. No dia do crime, vizinhos que ouviram a briga ligaram para a polícia pelo menos 8 vezes pedindo ajuda. Tem militar emergência? Hoje eu liguei, essa é a segunda vez que eu liguei pra vir com uma viatura na nossa rua, veio até agora e tá feio o negócio aqui, moço. Já tá sendo encaminhado o atendimento aí. Meu Deus, mas por que demora tanto? Porque a viatura, ela tá dando atendimento a uma outra ocorrência, tem que esperar liberar pra atender essa, né? Infelizmente, é muita gente pedindo atendimento da viatura. Entre a primeira ligação e a chegada da Polícia Militar se passaram 2 horas. Mas já era tarde demais. Eu acabei de ligar pedindo uma viatura aqui na nossa rua, aqui, que tem um homem, um vizinho que tá batendo muito na mulher, eu acho que ele até matou. A família entrou na justiça contra o Estado pela demora no socorro a Daniela. Na decisão, a juíza diz que entre o início da agressão, as ligações dos vizinhos e a morte, existia tempo considerável para a polícia agir e que não há como reconhecer que quase 2 horas entre o início das solicitações e o efetivo atendimento da ocorrência pelos policiais é tempo razoável para a prestação do serviço público, principalmente considerando a urgência dos episódios. Tem militar emergência? É emergência mesmo, que já pedimos umas 3 vezes na polícia aqui, o cara tá matando a mulher aqui e ninguém vem até agora. A ocorrência tá gerada aqui, tá na tela do batalhão da área, eles vão encaminhar o atendimento agora, tem que aguardar daí. Ao reconhecer a omissão da polícia no socorro, a justiça determinou que o Estado pague uma indenização de R$80 mil à família de Daniela. Mas a advogada que representa a família já disse que vai recorrer para aumentar o valor. Quanto vale uma vida? Vale R$80 mil? Ela tinha 25 anos quando ela faleceu. Ela tinha toda uma vida pela frente, né? Então, ao mesmo tempo que traz uma sensação de que bom que o judiciário reconheceu algo que para nós, da sociedade, era tão claro que foi a falha do Estado na prestação do serviço dele. Então, a gente espera que o Estado forneça a segurança. Para a mãe da jovem, é o começo de uma luta em nome da filha de Daniela. Eu penso nela, porque agora ela não tem mãe, ela não tem pai. Se eu for embora um dia, se eu me for, né? O que eu vou deixar para ela? Nada. A Procuradoria-Geral do Paraná informou que o Estado ainda não foi intimado e, assim que for, irá avaliar se recorre ou não. A defesa de Emerson Bezerra disse que trabalha para anular o julgamento que o condenou pelo homicídio. A Polícia Federal cumpriu hoje 11 mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura irregularidades na compra da vacina Covaxin. O principal alvo da ação é a empresa Precisa Medicamentos, apontada pela CPI da Covid como intermediária no negócio entre o Ministério da Saúde
e o laboratório indiano Bharat Biotech. O William Cury está na sede da PF, aqui em São Paulo, e traz as informações ao vivo. Cury, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Olha só, essa ação foi conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. E eles foram atrás de documentos que foram apresentados pela empresa Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde no processo de venda da vacina Covaxin. 20 milhões de doses de vacinas ao preço de 1 bilhão e 600 milhões de reais, o que seria o maior valor pago por dose de vacina pelo governo federal, considerando aí todas as marcas. O contrato não foi para frente, foi suspenso. Bom, essa venda da vacina Covaxin, né? A empresa Precisa Medicamentos intermediou o contato entre o laboratório produtor, o Bharat Biotech, é um laboratório indiano, e o governo federal. De acordo com a Controladoria Geral da União, foi descoberto que a Precisa Medicamentos apresentou documentos falsos ao Ministério da Saúde e à própria Controladoria, a CGU. Além disso, uma carta-fiança que foi emitida por uma empresa que não tem autorização do Banco Central para esse tipo de emissão. Essa empresa, que foi alvo também da operação, é a Fibbank. A CGU vê indícios de fraudes em assinaturas e documentos da Precisa Medicamentos. Essa operação teve, como disse Alain, 11 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas cidades de Brasília, São Paulo e Campinas. Em nota, a Precisa Medicamentos disse que toda a documentação referente à negociação com o Ministério da Saúde já foi disponibilizada a todos os órgãos competentes. Nós procuramos o Fibbank, essa empresa que emitiu a carta-fiança, mas não conseguimos contato. Alain. Valeu, Cury. Obrigado. A Polícia Federal investiga um esquema de desvio de recursos públicos da saúde em Cuiabá. A repórter Ianara Garcia tem mais informações. Boa tarde, Ianara. Oi, Alain, boa tarde para você e a todos. Segundo as investigações, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, era um dos principais beneficiados por um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro de contratos da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Cuiabá com empresas terceirizadas. Essas empresas terceirizadas subcontratavam uma outra empresa médica, uma quarteirizada, que chegou a pagar contas pessoais do ex-secretário, como o IPTU de um imóvel dele, segundo a PF. Além do ex-secretário Célio Rodrigues, o empresário Paulo Roberto de Souza Jamur, sócio dele em uma empresa, foi preso em Curitiba, no Paraná. Um terceiro investigado, que não teve o nome confirmado pela Polícia Federal, está foragido. Hoje, a PF cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. Entre 2019 e 2021, essas empresas terceirizadas chegaram a receber cerca de 100 milhões de reais do município para prestar serviços como administração de leitos de UTI e mão de obra médica. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, hoje não foi realizada busca e apreensão em nenhum prédio do município e que a Prefeitura está disposta a contribuir com as investigações. O advogado do ex-secretário Célio Rodrigues disse que vai analisar o pedido de prisão e pedir a soltura dele. A defesa do empresário Paulo Roberto de Souza Jamur, nós não conseguimos contato com ela. Alain. Obrigado, Ianara. Agora a gente vai para o outro lado do mundo. A Rússia bateu mais um recorde no número de mortes por Covid em um só dia. E a capital Moscou começou uma nova fase de lockdown. Apesar da retomada de algumas restrições, os moradores de Moscou usaram o metrô da cidade como de costume. E o movimento foi parecido com o de uma quinta-feira normal. O governo russo determinou que na primeira semana de novembro, que tem um feriado na quinta-feira, os locais de trabalho em todo o país fechem e as pessoas trabalhem remotamente de casa. Moscou antecipou o início desse lockdown parcial para hoje. E só serviços essenciais, como farmácias e supermercados, abriram. Essa moscovita acha que a medida vai ajudar a baixar a curva de contágios. O objetivo é separar as pessoas, como aqui. A gente toma o café do lado de fora e esse distanciamento funciona, disse a moça. A Rússia registrou 1.159 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Os casos diários passam de 40 mil. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou agora há pouco que o número de casos de Covid está aumentando pela primeira vez em 2 meses. Vamos falar com a correspondente Bianca Rotier. Bianca, mais um sinal aí de que ainda não podemos baixar a guarda em relação a essa pandemia, né?
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde foi bem claro, viu? É mais um recado de que a pandemia não acabou. E esse aumento dos casos foi puxado aqui pela Europa. Alain, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Tedros Adhanom fez um apelo por mais de 23 bilhões de dólares em investimentos para acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição de testes, vacinas, medicamentos e equipamentos de proteção. Ele afirmou que o plano é crucial para ajudar a prevenir pelo menos outros 5 milhões de mortes e a salvar a economia global de um prejuízo de 5 trilhões de dólares. A OMS alertou que no ritmo atual só 5 dos 54 países africanos devem atingir a meta de vacinar totalmente 40% da população até o fim do ano. No mundo, um total de 82 países correm o risco de não alcançar esse objetivo. O Bruce Hayward, um dos principais conselheiros da OMS, disse que a questão precisa ser resolvida pelo G20, no encontro entre os países do grupo que vai ser realizado neste fim de semana. Afinal, segundo ele, são as principais economias do mundo que controlam o fornecimento global de vacinas. Um teste de solidariedade, ele afirmou. E falando em vacinas, a renomada revista científica Lancet publicou agora há pouco um estudo que revelou que mesmo pessoas vacinadas podem transmitir facilmente a variante Delta dentro de casa. Mas, de qualquer forma, os pesquisadores do Imperial College de Londres destacaram que as vacinas continuam sendo a melhor maneira para reduzir casos graves e as mortes por Covid. Por isso, Alain, a grande mensagem é que é simplesmente fundamental tomar a vacina. É isso, Bianca. Obrigadão, boa tarde para você. Vamos então ver o ritmo da vacinação aqui no país. O levantamento do consórcio de veículos de imprensa é feito com as informações das secretarias da saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. Vamos a eles então? Em 24 horas, 262.013 pessoas tomaram a primeira dose no Brasil. 1.005.345 a segunda dose ou a dose única e 348.681 a dose de reforço. O total do dia ficou em 1.616.039 vacinados. Desde o início da campanha, 153.995.441 brasileiros já receberam a primeira dose, 72,19% da população. 113.312.914 estão completamente vacinados. Isso representa 53,12% da população brasileira. E 7.459.199 já tomaram a dose de reforço, 3,5%. Os estados em verde escuro, você sabe, são os mais adiantados na vacinação completa e os 5 primeiros são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Ceará, a retomada gradual dos eventos tem impulsionado um setor que emprega muita gente. O desafio para quem trabalha com festas, casamentos e confraternizações é manter os protocolos de segurança contra a Covid, ainda fundamentais nesse momento da pandemia. O público ficou separado dos eventos sociais por longos meses de pandemia. Mas agora, como num casamento reatado, eles estão juntos de novo, de um jeito diferente, por causa dos protocolos de proteção contra a Covid. Na igreja, por exemplo, só os noivos, pais e padrinhos vacinados e testados não usam máscara durante o cortejo de entrada. Mas na festa, ela é obrigatória para todos. Tem álcool gel, máscara reserva à disposição e limite de pessoas em locais fechados e abertos. A retomada dos eventos vai reaquecendo aos poucos um setor muito afetado pela pandemia. Hoje aqui eu tenho banda, cerimonial, foto, filmagem, buffet, bolo. Hoje nós temos eventos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Antigamente nós tínhamos o fim de semana como prevalente de eventos sociais. Na loja de aluguel de roupas, o movimento dobrou nas últimas semanas. Teve uma época que a gente achou que não fosse ser tão procurada. A gente, agora as festas são menores, mas que nada. Agora voltou com tudo. Além das festas marcadas agora, os profissionais de eventos precisam cumprir os contratos que foram suspensos desde o início da pandemia. Aqui nesse buffet, 2 sábados por mês são dedicados só a eles. Aí tem moça de 16 anos que só agora está comemorando os 15. E tem gente que se formou no ano passado e vai se reunir com os antigos colegas para, enfim, comemorar a formatura.
No Ceará, as casas de festas e bufês podem realizar eventos com até 500 pessoas em ambientes abertos e 300 em ambientes fechados. Elas têm que comprovar que estão com o esquema vacinal completo ou apresentar teste PCR negativo feito no máximo 48 horas antes. A pandemia ainda não terminou, né? Ela não acabou, a gente não pode falar de nós vencemos uma guerra. Na verdade, o que nós vencemos foi uma batalha, é tentar manter o distanciamento, priorizar, dar preferência para locais abertos, onde você consiga manter as mesas distantes uma da outra, né? E assim vai, é viver realmente com responsabilidade. O florista Wellington é um dos terceirizados que não viam a hora de voltar ao trabalho. Agora tá ótimo, tá bom demais, né? O presidente da Associação de Profissionais do Setor diz que tem sido necessário diminuir o lucro para cumprir os contratos suspensos, ajustados com valores do ano passado. Mas o mais importante é que a volta aconteça com segurança, para não parar mais. Para nós, o mais interessante é poder fazer um evento que a gente entregue o produto a qual o cliente idealizou com toda uma segurança sanitária, porque ninguém quer ver, né, o prejuízo que isso pode causar em famílias, impactando aí em famílias e também para nós que estamos realizando esse sonho. E a vacina tem muito a ver, né, com a realização desses sonhos. A gente vai ver agora os dados da pandemia no país reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, o Brasil registrou 433 mortes por Covid. São agora 606.726 pessoas que perderam a vida para a doença no Brasil. De terça para quarta, foram registrados 17.117 novos casos, totalizando agora 21.765.420. A média de casos está agora em 12.163 por dia, 7% maior do que a média de 2 semanas atrás, ainda dentro da variação de estabilidade. A média de mortes está em 346 óbitos por dia, aumento de 4% em 2 semanas, também dentro da estabilidade. Agora a situação pelo país, aqui no mapa 5 estados tiveram alta na média de mortes. 11 estados e o Distrito Federal ficaram em estabilidade e 10 registraram queda. Mais detalhes você confere sempre em g1.com.br/coronavírus. Hoje é dia de São Judas Tadeu, para os católicos, o santo das causas impossíveis. Em Belo Horizonte, as celebrações começaram ainda de madrugada. A repórter Cláudia Mourão acompanha agora ao vivo. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Pois é, aqui no Santuário de São Judas Tadeu, em Belo Horizonte, as missas são de 2 em 2 horas e a programação é especial. Começou à meia-noite e só vai terminar às 10 horas da noite. Os fiéis tiveram que fazer um agendamento para participar das celebrações e não há mais vagas para hoje, viu? Mas as missas podem ser acompanhadas também pelas redes sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mesmo assim, é grande a movimentação de pessoas que vêm aqui pagar promessas, pedir pela intercessão do santo e também, claro, agradecer. Às 6 da tarde, a missa mais aguardada do dia será celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E esse dia, é celebrado em todo o país. Em São Paulo, os fiéis voltaram ao santuário na zona sul da capital. As missas começaram às 5 da manhã e são num espaço maior do que o de anos anteriores e também numa quadra aberta. Quem preferir também pode acompanhar as missas pelas redes sociais da paróquia. Agora, São Judas Tadeu é conhecido aí por ser o santo das causas urgentes, impossíveis, mas ele também foi um apóstolo de Jesus Cristo, muito dedicado à evangelização. Por isso, é que ele sempre aparece ali, segurando uns livros. Alain, é com você. Essa sabedoria aí se traduz em consciência, nesse período da pandemia aí, para a gente continuar vendo uma queda de casos e de mortes. Obrigado. Em Belo Horizonte, obras do mestre Aleijadinho ganham vida nova e o trabalho de restauração pode ser acompanhado por quem passa pelo local. Cada movimento tem que ser preciso. A restauração é de 3 joias do barroco brasileiro, esculpidas pelo mestre Aleijadinho, e são imagens de grande devoção. Os avós de Jesus, Santana e São Joaquim, e São Manuel, santo oriental muito adorado em Portugal e também por aqui desde os tempos do Brasil colônia. Fala muito sobre nós, como brasileiros, como mineiros, sobre a cultura, também são peças de arte de valor inigualável, pela importância histórica, pela importância do mestre Aleijadinho, pela riqueza cultural desse período.
A imagem de Santana Mestra, de uma igreja de uma cidade vizinha a Ouro Preto, chegou aqui cheia de cupim. Esse plástico é um plástico especial de barreira de oxigênio que a gente usa para eliminar totalmente o cupim. Para isso ela fica um mês totalmente sem oxigênio, fechada aqui. As peças são tão especiais que antes da recuperação passaram por um raio-x que revelou algumas curiosidades. São esses 2 cravos. O que são cravos? São pregos artesanais. Então já sugere que são coisas da construção da peça, ou muito antigas, que não são intervenções recentes. Tá vendo essa marquinha aqui redonda? Ele tem olhos de vidro, mas são calotas de vidro. Ela é só uma capinha fina, porque dá transparência. Isso você só vê pelo raio-x, você só descobre pelo raio-x. Já em São Joaquim, as restauradoras encontraram uns pontinhos da antiga folha de ouro que um dia recobriu a imagem. Nesta peça, o que preocupa é a base que está bem comprometida. Olha a profundidade disso, ó. É uma grande galeria de cupim, ó. São Manuel, que é da matriz da cidade histórica de Caeté, tem uma rachadura e estava bem suja. Mas olha a diferença que já deu. E foi essa imagem que mais emocionou os restauradores. É que a peça tem pintura autêntica da época de Aleijadinho, uma raridade. Serão 2 meses de restauro. Esse trabalho tão delicado costuma ser feito longe do público, em oficinas, em ateliês. Mas aqui não. Quem passar pela exposição vai ver as peças sendo recuperadas assim, ao vivo. Até da rua vai dar para acompanhar a restauração e ainda ver as peças do Aleijadinho pelas vitrines da Casa de Cultura. A gente consegue ver, né, as pessoas fazendo cada detalhe. E parece um processo super difícil, super complicado. Nunca vi isso em lugar nenhum, né? A gente poder presenciar fazendo a restauração dessas peças. É uma ciência, né? Eu acho, assim, fantástico, incrível. Depois de recuperadas, as obras de Aleijadinho vão ficar em exposição e em fevereiro deverão ser devolvidas às comunidades no interior de Minas. Da forma que essas comunidades possam abraçar, ter a sua devoção espelhada ali nessas imagens, no seu estado ideal de conservação. Bonito trabalho, né? E ainda hoje o TSE arquivou o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e decidiu que o disparo de mensagens em massa nas próximas eleições poderá levar à perda de mandato. E a seguir, o Brasil aumenta a emissão de gases de efeito estufa mesmo durante a pandemia. E os organizadores do Lollapalooza divulgam as atrações da próxima edição. Até já! Um estudo divulgado hoje pelo Observatório do Clima mostra que enquanto o restante do mundo conseguiu reduzir a emissão de gases de efeito estufa no ano passado, o Brasil fez o caminho contrário. Isso em plena pandemia. E o principal motivo, de novo, foi o desmatamento da Amazônia. Na contramão do mundo. É como o Observatório do Clima resume a situação do Brasil em relação a outros países, na conclusão do estudo que verificou a emissão de gases de efeito estufa no ano passado. De acordo com o relatório, as emissões brasileiras cresceram 9,5% em 2020, enquanto o restante do mundo registrou queda de 7%. Foram mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônicos lançados pelo Brasil na atmosfera em plena pandemia, o maior nível desde 2006. O que desequilibrou a balança foram as mudanças no uso da terra, que inclui o desmatamento. A devastação na Amazônia e no Cerrado responderam por quase 90% das emissões desse grupo. Entre os outros setores que respondem pela totalidade das emissões no Brasil, 3 também registraram alta. A agropecuária contribuiu com um aumento de 2,5%, o maior desde 2010. O setor de resíduos vem em seguida com 1,8%. Os processos industriais ficaram praticamente estáveis, ligeiro aumento de 0,5%, representado pela fabricação de aço e cimento. Já o setor de energia foi o único que diminuiu as emissões, em 4,6%, redução atribuída principalmente à queda do transporte de passageiros e geração de eletricidade. O relatório do Observatório do Clima mostra que só o desmatamento na Amazônia foi responsável por nada menos que 782 toneladas de gases de efeito estufa emitidas no Brasil no ano passado. Os pesquisadores dizem ainda que se a floresta brasileira fosse um país, ela seria o 9º maior emissor do mundo, à frente da Alemanha. Dados do sistema PRODESIMP de 2020 mostram que a devastação na Amazônia foi de 11 mil quilômetros quadrados.
Desmatamento ilegal, que precisa ser combatido com urgência e com recados claros a quem pratica esse tipo de crime. Reativar os planos de combate ao desmatamento, reativar os orçamentos, reativar a fiscalização de campo, cobrar de novo multas ambientais e mandar a mensagem para quem está operando criminalmente na floresta de que o desmatamento não vai ser mais concebido. Um crime que mexe não só com o clima, mas com a vida do brasileiro também. Regime de clima no Brasil significa saúde financeira e desenvolvimento para o nosso país. A Amazônia é uma bomba de chuva para todo o nosso país. Quando a gente desmata a Amazônia, a gente vai perdendo essa regularidade de chuva. Sem essa chuva, a conta de luz fica mais cara, a conta de água fica mais cara, a água fica mais difícil de se ter acesso a ela e a produção de alimentos ela tem mais dificuldade de acontecer, o que obviamente impacta a economia. O Ministério do Meio Ambiente já afirmou que o governo, cumprindo o compromisso internacional anunciado na cúpula de líderes sobre clima em abril deste ano, fortaleceu as ações de fiscalização e controle e dobrou os recursos para os órgãos de fiscalização ambiental, totalizando cerca de R$500 bilhão para essas ações. Há poucos dias do início de uma das mais importantes conferências do clima da ONU, dezenas de empresários, cientistas e organizações fazem apelos aos líderes do mundo todo para que não percam a chance de salvar o planeta de um aquecimento catastrófico. A gente fala sobre esse assunto com o correspondente Rodrigo Carvalho, em Londres. Rodrigo, boa tarde. A COP26 começa nesse fim de semana aí no Reino Unido, né? Como é que está a pressão por aí? Fala, Alain. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Pressão de tudo que é canto. Primeiro eu queria mostrar que já tem ativista em Glasgow, na Escócia, onde começa a COP26 no próximo domingo, daqui a 3 dias só. Um grupo foi para a rua hoje para falar desse mundo em chamas, de um aquecimento global que já vem tornando eventos climáticos extremos mais frequentes e fortes. Tem pressão de tudo que é lado, como eu disse. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, divulgou um comunicado hoje falando assim: é hora de deixar para trás discursos vazios. Precisamos aprovar leis, implementar programas e investir de forma rápida e adequada sem mais demora. Os governos que estarão na COP26 precisam cumprir os compromissos atuais e ampliá-los. É uma questão de sobrevivência. Também hoje, um estudo da Unesco alertou que algumas das florestas consideradas patrimônio da humanidade já estão emitindo mais carbono do que absorvendo. Não tem nenhuma floresta brasileira nessa lista, mas é uma informação preocupante. Eu entrevistei agora há pouco um dos autores dessa pesquisa, que é o pesquisador brasileiro Thales Carvalho. Vamos ver. Nós vimos que existem pelo menos 10 florestas que ematem mais carbono do que absorvem. Uma das razões principais são duas: pressões humanas ligadas ao desmatamento ilegal, por exemplo, e também eventos climáticos, tais como incêndios, furacões. E isso é bastante, diria, alarmante, porque essas florestas servem para regular o clima. Elas têm um papel essencial na regulação do clima, absorvendo o carbono e estocando esse carbono, enfim, nas árvores. Para fechar, outro alerta de hoje. Cientistas, consultores científicos de governos e de instituições mundo afora, quase 40 pessoas, 40 cientistas, divulgaram uma carta aberta, basicamente pedindo que os governantes apresentem planos detalhados e concretos para lidar com as mudanças climáticas, que não fiquem só nas promessas. Lembrando que a COP26, como eu disse, começa daqui a 3 dias. A expectativa é para saber se os líderes mundiais vão ou não assumir compromissos mais ambiciosos, Alain. A gente vai acompanhar tudo de perto a partir do próximo domingo. É isso, vamos acompanhar, né? Porque tem gente que não dá bola, mas é essencial, né? O futuro do planeta depende dessa discussão, o futuro dos nossos descendentes. Obrigadão, Rodrigo. E a gente vai dar uma olhadinha agora aqui, olha só, você que está acompanhando o Jornal Hoje ali com o celular na mão, né? Dando uma olhadinha ali no G1, o aplicativo traz essa reportagem aqui, uma mensagem de outros tempos, uma mensagem do passado. ONU usa tiranossauro para fazer um alerta. Salvem a sua espécie antes que seja tarde. Olha aqui o alerta que a ONU faz. Eles criaram um tiranossauro ali em computação gráfica, né, que subiu ali na tribuna da Assembleia Geral da ONU. E o recado do tiranossauro é o seguinte, olha, nós ao menos tivemos um asteroide. Qual é a sua desculpa?
afirma esse tiranossauro. E aqui ele tem mais um recado. Aqui quando você rola para baixo, tá aqui a minha ideia maluca. Não escolham a extinção, salvem a sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de vocês, humanos, pararem de criar desculpas e começarem a criar mudanças de verdade. Agora é a hora da previsão do tempo, né? A gente está falando de clima, agora com tempo. Eliana Marques já está chegando por aqui. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Você começa por onde hoje? Bom, começo pelas capitais que têm previsão de chuva forte. São essas daqui, olha, Porto Velho, também Rio Branco, Belém, Salvador, Campo Grande. Risco maior de temporal lá em Porto Velho e em Rio Branco. Aí Belém, Salvador e Campo Grande também podem ter chuva apertando em alguns momentos, inclusive não se descartam aí raios e ventos, principalmente lá em Belém. E o tempo está abafado em quase todo o Brasil, isso também ajuda a formar chuva. Em Cuiabá, que a gente vê agora, olha, tem previsão de pancadas de chuva, apesar do tempo firme agora, né? Essas pancadas podem vir com raios, com ventos e, como eu falei, está abafado. A máxima prevista para Cuiabá é de 32 graus. Boa Vista também está entre as capitais com maiores volumes de chuva hoje. Já São Paulo e Rio de Janeiro tem previsão de chuva frequente, mas com um risco baixo para temporal. E nada de calor, viu? Aqui em São Paulo, também no Rio, a mesma coisa lá em Curitiba. As instabilidades continuam se concentrando aqui entre norte, centro-oeste e sudeste, principalmente, é onde as nuvens estão mais carregadas, né? São essas coloridas aqui. E amanhã já muda um pouco. A chuva volta a ganhar força aqui, olha, no litoral de Santa Catarina, do Paraná, continua no Vale do Ribeira, em São Paulo. Chuva com intensidade moderada também no Vale do Rio Doce, na Zona da Mata, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, passando pelo sul de Goiás e de Mato Grosso. A região norte amanhã segue com previsão de pancadas de chuva que se estendem até o norte do Maranhão e do Piauí, Alain. Fechado o assunto chuva, né? Afinal, onde é que vai ter sol? Vamos falar do sol, então. Olha só, 3 áreas hoje têm previsão de tempo firme. Norte do Amapá, também ali Rio Grande do Sul até sul de Santa Catarina. E essa outra área entre a metade norte de Minas Gerais, avançando até o Distrito Federal, grande parte do Tocantins e também aqui uma parte do Nordeste. No litoral nordestino, tirando a Bahia, a chuva vem mais passageira entre Sergipe e Ceará. Vamos ver como é que está então Fortaleza. Olha aí que céu azul, né? Por lá, tarde e noite seguem sem previsão de chuva, com esse tempo firme aí e calor de até 32 graus. Imagem linda de Fortaleza. E tá quente também, olha, em Porto Alegre, com máxima de até 31 graus. Em Florianópolis, temperatura mais amena, mais agradável agora à tarde, né? Com até 25 graus. Belo Horizonte com calor de 31 graus também. Brasília com 30 graus. E Palmas, entre as capitais mais quentes aí do país. Hoje só perde para Teresina com 37 graus. Lá em Palmas, máxima de 36. Todas elas com sol, fechando então a previsão com uma tarde ensolarada aqui, Alain. Que alegria. Espero que esse solzinho apareça em breve aqui em São Paulo, dê as caras, pelo menos. Vamos torcer por esse sol, Alain. Obrigado, Eli. Até amanhã. Até amanhã. O Lollapalooza Brasil divulgou agora há pouco as atrações da edição do ano que vem. Mais de 70 artistas vão se apresentar em 3 dias no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em março. A bateria é uma mesa. Já são praticamente 2 anos que a bateria virou mesinha de canto. Mas ela não nega a vocação. A guitarra também está sentindo falta de se exibir. A Fresno tem 20 anos de história, uma legião de fãs. Lucas, Vavo e Guerra não fizeram nenhuma live juntos durante a pandemia. Agora, a banda já marcou a data do primeiro show. E o retorno não será em qualquer palco. A banda vai tocar no Lollapalooza pela primeira vez. Um reencontro com os antigos e novos fãs. Tem muitas pessoas que viraram fãs nossos há 2 anos atrás, por causa do álbum mais recente que a gente lançou. A gente espera que mais pessoas virem fãs agora com o álbum que a gente vai lançar agora, assim, porque a gente meio que não para de tocar, de evoluir, de criar coisas novas. E a gente vai estar levando toda essa nossa história aí pro Lola. Essa história eu já sei de cor. A preparação pro show começa por aqui, pela abertura da garagem, onde a banda guarda a maior parte dos instrumentos. Aqui, gente, tem teclado, bateria, tapete, ventilador, só que tá tudo empoeirado. Então agora eles vão revisar os equipamentos, ver o que precisa trocar para deixar tudo 100% para o grande dia.
tudo muito tempo parado, então tem que trocar a corda das guitarras, tem que trocar a pele das peças da bateria. Esse ventilador eu não sei nem se está funcionando ainda. Lollapalooza Brasil divulgou agora há pouco as atrações da 9ª edição do festival, que será nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022, ano em que o Lola completa 10 anos no país. Uma das atrações principais é o Foo Fighters, do roqueiro mais carismático do mundo, Dave Grohl. A banda, inclusive, foi a grande atração do primeiro dia do primeiro Lollapalooza Brasil em 2012, quando os shows ainda eram no Jockey Club de São Paulo. E em 2014, o festival foi para o Autódromo de Interlagos. Em 2018, aumentou o número de atrações e voltou a ser realizado em 3 dias. Para o ano que vem, além do Foo Fighters, fecham as noites The Strokes, banda indie dos Estados Unidos, que tocou no Lola Brasil em 2017. E Miley Cyrus, cantora pop, também norte-americana. Os outros destaques internacionais são Martin Garrix, A$AP Rocky e Doja Cat. Quem tem ingresso comprado para a edição de 2020, que foi cancelada, vai ter 10 dias para escolher o dia que quiser da edição do ano que vem. Os ingressos que sobrarem serão vendidos depois. São esperadas 100 mil pessoas por dia, que deverão seguir os protocolos sanitários que estiverem valendo em São Paulo. A gente ainda não sabe quais são exatamente os protocolos, provavelmente algum tipo de comprovação, né, de carteirinha de vacinação ou exame PCR de Covid e, quem sabe, máscaras. Quem sabe até lá as políticas vão ter mudado, mas a gente vai seguir todas as orientações dos órgãos oficiais para garantir toda a segurança de todas as equipes e parceiros do festival. Como nos outros anos, além de grandes nomes internacionais, o festival aposta em novos artistas nacionais, como MC Tá. Onde caiu Bradei, o céu relampeou, a chuva vai chegar. E também quem já está bombando por aqui, como o Pablo Vittar, Emicida e DJ Alok. Quem está de volta é o Rashid. Na última edição do Lola, em 2019, ele chegou a subir no palco e encarar a multidão. Atenção, pessoal. O show vai ter que ser paralisado por... Mas teve que parar na segunda música, por causa de uma tempestade de raios que estava se aproximando. O Autódromo de Interlagos foi evacuado e os shows daquele dia cancelados. No ano seguinte, veio de novo o convite para participar do festival. Só que dessa vez a gente sabe, quem esvaziou o evento foi a pandemia. A segurança das pessoas, obviamente, sempre estava à frente, então... Graças a isso a gente compreendia, mas confesso que no coração doía. O pessoal já mandava mensagem, já ligava aqui para mim falando: Rashid, tô achando que o problema é você, hein, Rashid? Pelo amor de Deus. Eu, não me fala isso, não. Agora, Rashid, a pergunta que não quer calar. Agora vai? Agora vai. Com fé em Deus, fé na ciência e fé no clima também. Agora vai, vamos que vamos. Vamos lá, Rashid. A Laura Cassano está no Autódromo de Interlagos, que vai ser o palco do Lollapalooza. E tem outros destaques para a gente, né, Laura? Boa tarde. Oi, Alan, boa tarde a todos. Olha, justiça seja feita, o Rashid não foi o único que teve que parar o show em 2019 e depois não pôde voltar em 2020. Ele não é o pé frio do Lollapalooza. Isso também aconteceu com outros cantores, como é o caso do Silva, que inclusive vai voltar ao festival no ano que vem, se apresenta no 3º dia do evento.
É sempre muito bom a gente rever as imagens do Lollapalooza. Eu aproveito para contar que no ano que vem, no primeiro dia, uma das atrações é a banda Machine Gun Kelly. Mas no total são mais de 70 atrações espalhadas por 4 palcos que serão montados aqui no Autódromo de Interlagos. Então vai ter banda de rock, de reggae, pop, música eletrônica, banda clássica, banda mais nova. Afinal de contas, é um festival que aponta tendências da música. E atenção, porque quem já tem os ingressos tem do dia 3 ao dia 16 de novembro para fazer a troca. E depois, a partir do dia 18 de novembro, então, as vendas estão abertas para o público em geral. A programação completa você acompanha no site do Jornal Hoje. E a gente lembra que a expectativa é grande, mas que a gente vai seguir acompanhando a evolução dos protocolos sanitários para descobrir exatamente qual vai ser a cara do Lollapalooza Brasil no ano que vem, Alan. Obrigado, Laura. Vamos acompanhar então. Até mais. A gente continua falando aí de bem-estar, coisa boa, né? Em Campo Grande, uma ONG criou um projeto que alia cultivo de hortaliças, reciclagem e economia solidária para ajudar famílias carentes. Olhinhos atentos para cada orientação da professora. O que a gente vai fazer? Vai remover essas folhinhas amarelas e você vai plantar até essa parte que tá bonita aqui. O grupo está aprendendo o passo a passo para plantar e cultivar uma horta. O projeto Adote um Canteiro atende 100 crianças que assistem às aulas em turmas reduzidas. A proposta é que elas coloquem tudo em prática no quintal de casa. Porque dá pra depois tirar e comer. Aí não precisa comprar. Porque gasta muito dinheiro. Na casa da Evelyn, as irmãs Kiara e Gabriele já estão cuidando muito bem da hortinha. Aqui em casa é só o esposo trabalhando. Então é uma maneira já de ajudar no orçamento também, né? É um rendimento, né? Porque a gente economiza naquilo que a gente estaria gastando ali com alface, com couve, o rabanete. Para ajudar as famílias da comunidade, o projeto também criou a gincana da reciclagem. As crianças precisam juntar garrafas PET e a cada 40 unidades, o que dá em torno de 1 quilo de plástico, elas recebem um ideal, que equivale a R$1. A moeda comunitária criada pelo projeto pode ser usada no comércio da região. O Arthur, assim que recebeu o dinheiro, foi às compras. Eu comprei um leite e 10 pães. É muito legal e você pode economizar e ainda ajudar o leite. O plástico arrecadado é vendido e o dinheiro usado para manter o projeto e ressarcir os comerciantes parceiros, entre eles a padaria do Franciel. Eles vêm sorrindo, vêm comprar, vou trocar. É legal, é muito gratificante. Com todas essas iniciativas, a proposta é ajudar famílias de baixa renda e movimentar o comércio da região. A quantidade de vagas de emprego, de oportunidade de emprego diminuiu. E eles sendo estimulados a cultivar, a plantar, a ter um alimento, a trocar reciclagem por algum produto no comércio local, tem ajudado. Veja a seguir, o TSE arquiva a ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Decide que o disparo de mensagens pode levar à perda de mandato e caça o mandato do deputado bolsonarista que divulgou mentiras sobre as urnas eletrônicas. Até já. As contas do governo federal registraram um superávit de 303 bilhões de reais em setembro, melhor resultado para o mês em 9 anos. O que os economistas chamam de superávit acontece quando as receitas são maiores do que as despesas. E esse valor é relativo ao superávit primário, antes de contabilizar os gastos com juros da dívida pública. O governo diz que a melhora do resultado está relacionada a um aumento importante da arrecadação e também a redução de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. A Câmara adiou para depois do feriado de finados a votação da PEC dos precatórios, que limita o pagamento anual de dívidas judiciais e muda a fórmula de cálculo do teto de gastos. Ontem faltaram votos para aprovar a proposta. O governo quer usar esses recursos para bancar o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Mas a primeira parcela, no valor de R$ 400, só deve ser paga em dezembro. O ministro da Cidadania, João Roma, começou o dia no Palácio do Planalto.
Ontem, ele e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, acompanharam de perto a discussão na Câmara, tentando viabilizar a votação, mas não conseguiram. Hoje, o ministro mandou um recado para os deputados da base do governo. O nosso apelo é para que até a segunda semana de novembro essa medida possa ser aprovada, porque senão terão dificuldades operacionais, inclusive, para fazer chegar o recurso a essa população. A alteração na Constituição reduz o valor que o governo pagará no ano que vem de dívidas judiciais e também altera a correção do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas. Se as mudanças forem aprovadas, o governo conseguirá recursos para pagar o Auxílio Brasil até com sobra para outros gastos. Parlamentares da oposição questionam a decisão do governo de mexer no teto, optando por aumentar e não cortar gastos. E também o fato de que não está claro como vão ser gastos os recursos extras que virão com a aprovação da PEC. É evidente que esta exceção que está se abrindo é uma exceção muito casuística, né, que está voltado única e exclusivamente para criar esta folga fiscal com o objetivo de implantar um novo programa de transferência de renda, mas com características claramente eleitoreiras, ou seja, só vai funcionar durante o período eleitoral. O relator da PEC, deputado Hugo Mota, do Republicanos, nega que esteja sendo negociado mais dinheiro para emendas parlamentares e para o fundo partidário. Ele diz que recebeu uma conta do Ministério da Economia. Dos 83 bilhões de reais previstos, 50 bilhões iriam para o Auxílio Brasil. 25 bilhões para reajustar despesas correntes, como o salário de servidores, devido ao aumento da inflação. 4 bilhões para pagamento de vacinas e outros 4 para o auxílio caminhoneiro prometido pelo governo, mas que ainda nem foi enviado ao Congresso. Mota afirma que a demora para aprovar a proposta inviabiliza o pagamento a partir do mês que vem de R$ 400 para quem recebe o Bolsa Família. Não é um pagamento simples. Então, eles precisam desse tempo, em média 45 dias, para poderem fazer essa operacionalização. Novembro, segundo eles falam, será um mês muito difícil, porque eles vão ficar nesse ato e dependendo dessa decisão do Congresso para se saber como vai fazer e qual valor vai ser pago agora em novembro. A certeza é que, em o Congresso aprovando a PEC, já em dezembro o benefício possa ser pago. Na prática, o governo já conta que deve começar a pagar o auxílio de R$ 400 só em dezembro. Isso se o Congresso aprovar a PEC no mês que vem. A proposta precisa ser aprovada em 2 votações na Câmara e 2 no Senado. O Ministério da Cidadania diz que a parcela de novembro seria paga de forma retroativa. A economista Ana Carla Abrão reconhece que é necessário reforçar a atenção para a população de baixa renda, mas que a saída para isso não é desrespeitar o teto de gastos. Se nós ainda dermos um passo adicional nessa desorganização fiscal, eu não tenho a menor dúvida que o cenário, que já é negativo para frente, ele ficará ainda mais negativo e de forma ainda mais intensa e mais aguda. Nós precisamos atender a população de baixa renda, a população que hoje está passando fome, que está na miséria e que precisa que o Estado olhe por elas, mas hoje existem uma série de outros gastos que podem ser revistos. Existem subsídios fiscais, existem as emendas de relator, existe o fundo eleitoral, que não estão aqui atendendo a população de baixa renda, a sociedade brasileira como um todo. Então, estão atendendo grupos específicos de interesse. Olha, mesmo com a votação adiada, o governo está preocupado com a possibilidade de a PEC dos precatórios, que permitiria o pagamento do Auxílio Brasil, ser derrotada na Câmara. A Andréa Sadi tem as informações sobre a estratégia que integrantes do governo Bolsonaro estão tentando montar para garantir quórum e aprovar a PEC. Andréa Sadi, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bom, Alain? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O governo está preocupado e já discutindo um plano B nos bastidores. Oficialmente, eles não dizem, mas sim nos bastidores, eles discutem, Alain, estender o auxílio emergencial se a PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela não for aprovada na Câmara dos Deputados. Essa PEC dos precatórios que abre o espaço fiscal no orçamento
para fazer o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Agora há pouco eu falei com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ele disse que sim, o governo pode fazer isso se a PEC dos precatórios ela não for aprovada. Mas isso é uma discussão, como eu disse, Alain, nos bastidores, os líderes partidários com quem eu conversei confirmam essa informação nos bastidores, mas oficialmente ministros do governo, como é o caso do ministro João Roma, da Cidadania, ele diz que o governo não trabalha com o plano B, que eles confiam na PEC dos precatórios sendo aprovada na Câmara na semana que vem, mas que para isso eles precisam levar os deputados a Brasília, esses deputados que ainda não voltaram das suas bases eleitorais. Então, essa informação do presidente da Câmara, agora há pouco, o deputado Arthur Lira, vamos ver o que sai de fato disso até semana que vem, Alain. Vamos ver então nessa dia, porque de fato ficaria um intervalo ali, as pessoas ficariam sem receber em novembro. Obrigado, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral definiu que nas eleições do ano que vem, o disparo de mensagens em massa que provoquem desinformação podem levar à cassação do mandato do político eleito. O TSE entendeu que esse tipo de disparo ocorreu nas últimas eleições presidenciais, mas que não foi possível apontar a autoria da ação e nem o impacto no resultado. E por isso, arquivou 2 ações contra a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Em outra decisão de hoje, a Corte cassou o mandato de um deputado estadual bolsonarista por disseminar fake news sobre o sistema eleitoral, o que abre um precedente para ações semelhantes no futuro. Foi a primeira cassação no TSE por esse tipo de conduta. O TSE retomou hoje o julgamento iniciado na última terça-feira. O tribunal julgou 2 ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, acusada por realizar disparos em massa de mensagens durante a campanha eleitoral de 2018. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou em seu voto que houve o uso indevido de um aplicativo de mensagens para atacar adversários, mas argumentou que não há provas de que os disparos em massa foram decisivos para desequilibrar o pleito. Ele foi seguido por outros 2 ministros. Hoje, os outros 4 ministros apresentaram os votos. E por 7-0, todos concordaram com o arquivamento das ações. Apesar de seguir a tese do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem, afirmou não ter dúvidas da existência de um gabinete do ódio. Gabinete do ódio é como é chamado um grupo que atuaria no Palácio do Planalto com o objetivo de atacar desafetos do governo Bolsonaro na internet. Há gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete do ódio, só ficam produzindo notícias e criando confusão para o governo. Então, nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, que tradicionalmente se configura para a justiça cega, com tolice. Justiça eleitoral não é tola. Nós podemos absolver aqui, por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que vem ocorrendo. E não vamos permitir que isso ocorra. Ele ainda deixou claro que, se houver repetição do que foi feito em 2018, haverá punições. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. O presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que, apesar do arquivamento, a maioria dos ministros entendeu que ocorreram condutas ilícitas relacionadas a disparos em massa e a difusão de desinformação contra os adversários nas últimas eleições. Ninguém tem dúvida de que as mídias sociais foram inundadas com disparos em massa ilegais, com ódio, com desinformação, com calúnias, com teorias conspiratórias. Basta ter olhos de ver para saber o que aconteceu no Brasil. Apesar de todos reconhecermos a notoriedade dos fatos, para que possa gerar uma condenação num processo judicial, é preciso que haja prova nos autos. Na campanha de 2018, não havia regras claras prevendo punições para candidatos que prejudicassem os adversários com o uso de notícias falsas.
Hoje o TSE também aprovou uma tese, uma regra, para as próximas eleições. Por 6 votos a 1, o tribunal decidiu que o disparo em massa, que leve à desinformação, pode levar à cassação do mandato por abuso de poder econômico e mau uso dos meios de comunicação. Isso se confirmado que essa disseminação foi praticada diretamente pelo candidato ou por outras pessoas em seu benefício, em prejuízo de adversários políticos. O resultado vai orientar julgamentos de casos semelhantes pela Justiça Eleitoral. E ainda na sessão de hoje, os ministros do TSE cassaram, pela primeira vez, o mandato de um político por divulgar informações falsas contra o sistema eleitoral. A Corte analisou o caso específico do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná, que propagou informações falsas contra a urna eletrônica. E por 6 a 1, o TSE confirmou a cassação do mandato do deputado. A decisão abre precedente que pode ser seguido por outras instâncias da Justiça. Em uma rede social, Fernando Francischini afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Senadores da CPI entregaram um relatório ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria da República no Distrito Federal, hoje de manhã. Na audiência para a entrega do relatório, os senadores da CPI detalharam para a ministra Ana Arraes e para o ministro Bruno Dantas, presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, os pontos que a CPI espera que sejam aprofundados daqui para frente. Contratos da empresa VTC-Log com o governo, o contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde, possível interferência política na Conitec, comissão do Ministério da Saúde que adiou a discussão de protocolo contra o chamado kit Covid e a corrupção nos hospitais federais do Rio. No caso dos hospitais federais do Rio de Janeiro, o tempo não permitiu que a CPI avançasse. O governador Witzel nos disse, em depoimento na CPI, que os hospitais federais do Rio de Janeiro tinham dono. Saímos daqui com o doutor Bruno e os membros do Tribunal de Contas nos informando que eles encontrarão o CPF do dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Inicialmente, a CPI anunciou que também entregaria o relatório para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. O documento apontou crimes de responsabilidade que teriam sido praticados pelo presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. E cabe a Lira decidir se, a partir disso, abre um processo de impeachment contra o presidente. Mas a comissão mudou de planos. A cúpula da CPI disse hoje que as conclusões podem chegar a Arthur Lira por outros meios, mas que não haverá um encontro da CPI com o presidente da Câmara para isso. Ontem, Arthur Lira criticou a comissão pelo pedido de indiciamento de 6 deputados federais. Disse que a medida é inaceitável. No plenário da Câmara, Lira disse que eles não podem ser punidos por suas manifestações. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, respondeu à crítica. Essas pessoas estão indiciadas porque esses parlamentares induziram a morte de brasileiros. Uma coisa é liberdade de expressão. A outra é induzir a morte de brasileiros. A responsabilidade de um parlamentar é uma referência. Ele se elege como referência. Ele representa uma população no Congresso Nacional. E ele tem que ter a responsabilidade de saber o que está falando e está escrevendo. Como existe uma pessoa mais alta que dá esse mau exemplo, os outros também acham que pode ter esse mau exemplo. Então nós temos que tomar as providências. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, também rebateu a fala de Arthur Lira. É inacreditável o que ele falou, até porque nós não tínhamos como deixar de sugerir o indiciamento dos parlamentares, uma vez que há provas sobejas da conduta criminal deles. E nós tínhamos que fazer, isso é uma regra geral, você não pode fazer com uns e não fazer com outros, só porque são parlamentares. Na manhã de hoje, a CPI encaminhou ainda o relatório à Procuradoria da República no Distrito Federal, que deve dar continuidade às investigações contra 15 pessoas e empresas que, segundo o relatório, cometeram improbidade administrativa e corrupção. Elcio Franco e Roberto Ferreira Dias, que eram do Ministério da Saúde, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado e líder do governo Ricardo Barros, 5 pessoas ligadas à Precisa Medicamentos, além da própria empresa, 3 sócios, a diretora executiva e a empresa VTC-Log. Também ficarão com a Procuradoria procedimentos relacionados ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro.
No dia 10 de novembro, os integrantes da comissão vão a São Paulo entregar o relatório ao Ministério Público Estadual, à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa, que apuram irregularidades praticadas pela Prevent Sênior. No dia seguinte, a audiência é com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que deve aprofundar as denúncias de irregularidades nos hospitais federais do Estado. A entrega do documento para o Tribunal Penal Internacional, para o Alto Comissariado das Nações Unidas e para a Comissão Internacional de Direitos Humanos deve ser agendada para o início do ano que vem. A Precisa Medicamentos, que também responde por Francisco Maximiano, Danilo Trento, Emanuela Mendrades e Túlio Silveira, nega veementemente as supostas acusações e está à disposição da Justiça para esclarecer todos os fatos. O deputado Ricardo Barros disse que protocolou um processo contra o relator da CPI, senador Renan Calheiros, por abuso de autoridade e denunciação caluniosa. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e contra o governo não têm base jurídica. A defesa de Roberto Dias não quis se manifestar. Nós não tivemos resposta de Elcio Franco, Mayra Pinheiro e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nós não conseguimos contatos com a VTC Log, com Raimundo Nonato Brasil, Carlos Alberto de Sá, Tereza Cristina Reis de Sá, Marcos Tolentino e Andréia da Silva Lima. Ontem, depois que os senadores da CPI entregaram o relatório ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo inquérito das fake news, o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao STF contra os pedidos da CPI para bani-lo de redes sociais por associar vacinas contra a Covid com a AIDS. A Advocacia Geral da União, que enviou a ação ao Supremo, argumenta que a CPI inverteu de forma integral a garantia dos direitos de Bolsonaro e determinou a adoção de várias providências em seu desfavor. Dentre elas, destaca-se a quebra de sigilos dos seus dados telemáticos, quando, repita-se, sequer pode o presidente da República ser investigado no âmbito da CPI. A AGU afirma ainda que a CPI não tinha poder para pedir o indiciamento do próprio presidente. Daqui a pouco, os senadores da CPI da Covid vão entregar o relatório final da comissão ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Agora, ao vivo, a Gioconda Brasil tem outras informações. Giovana, boa tarde. Gioconda. Oi, Alain, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa visita ao ministro Luiz Fux está marcada para as 4 da tarde. A gente lembra que a instalação da própria Comissão Parlamentar de Inquérito em abril foi por determinação do STF. Os senadores citam o grande apoio que o Supremo deu por o andamento dos trabalhos da CPI. Dizem que vão agradecer ao ministro Luiz Fux esse apoio recebido ao longo desses 6 meses de trabalho. Os senadores lembram a grande quantidade de vezes que o Supremo foi acionado para resolver questões relacionadas à CPI e que o tribunal prontamente respondeu às dúvidas, permitindo que as sessões pudessem ter seu andamento, pudessem entrar na sua continuidade. Os senadores também destacam o papel que o Supremo Tribunal Federal vai ter daqui para frente na análise de possíveis desdobramentos das investigações relacionadas às pessoas com prerrogativa de foro e que fazem parte da lista de pedido de indiciamentos do senador Renan Calheiros, pessoas como ministros, parlamentares e o próprio presidente da República. Como eu disse, esse encontro com o ministro Luiz Fux está marcado para as 4 da tarde, só que antes, na verdade, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a CPI vai estar lá no Ministério Público do Trabalho, também entregando o relatório aos procuradores do trabalho. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, essa visita foi a pedido porque o MPT reconheceu no relatório de Renan Calheiros fatos que estão na esfera de averiguação do Ministério Público do Trabalho. Alain. Obrigado, Gioconda Brasil, com as últimas notícias de Brasília ao vivo. E o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens, você sabe, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e até amanhã.